Terçou e aqui no canal vocês sabem que terça-feira é dia de assunto técnico. E hoje eu quero trazer para vocês a diferença entre hash7 e linked hash7. Até porque eu quero incorporar a minha playlist de estruturas de dados. Então vamos lá. Tanto o hash7 quanto o linked hash7 eles são implementações da interface set em Java. Mas eles têm diferenças importantes em como armazenam e gerenciam os elementos. O hash7, em relação à ordem dos elementos, ele não mantém nenhuma ordem específica. A posição dos elementos ela é baseada no valor calculado pelo hash. A performance, ele geralmente é muito mais rápido do que o linked hash7 nas operações de adicionar, remover e verificar a presença, simplesmente porque ele não tem necessidade de manter a ordem. E quando que você vai usar? Quando você não se importar com a ordem de inserção, obviamente, né? E o linked hash7, ele mantém a ordem de inserção dos elementos, ou seja, os elementos eles são armazenados na ordem que forem adicionados ao conjunto. Performance ele é mais lento, porque ele precisa manter a ordem. E você vai usar ele quando você for fazer a iteração dele, ou seja, você vai percorrer ele na mesma ordem em que os elementos forem inseridos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabela comparativa. Então, a ordem, como eu falei, não garantida e a ordem de inserção é preservada. Velocidade, o hash7 é mais rápido, o linked hash7 é mais lento. Estrutura interna, ambos são baseados em hashmap, porém, o linked hash7 é baseado num hashmap com uma lista de links. E em relação à memória, o hash7 usa uma memória menor e o linked hash7 usa uma memória maior devido a esse encadeamento. Então, se eu for abrir aqui no meu Eclipse, eu fiz um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu adicionei o C, A e B, criei um hash7 string. Se eu for rodar aqui, ele vai botar ABC porque ele não se importa com a ordem dos elementos. Tá? Então, use o hash7 se não se importar com a ordem dos elementos e precisar melhorar o desempenho. Então, quando eu vou printar, a ordem vai poder variar. No caso do linked hash7, né, se você quiser preservar a ordem, então você usa ele. Então, aqui eu botei o mesmo CAB, criei um linked hash7 aqui. Ele vai, sempre que eu for rodar o print, ele vai mostrar o C, e o A e o B, sempre. Tá? Então, por que usar hash7? Primeiro, desempenho mais rápido, memória otimizada. E quando usar, né? Quando a gente vai filtrar grandes volumes de dados, se a gente quer carregar IDs únicos de milhões de registros para evitar duplicidade, por exemplo, para importar um arquivo ou ler de um banco de dados, a gente usa o hash7. Para fazer operações rápidas para verificar a existência de um ID no conjunto, usa-se hash7. Quando a gente vai usar o linked hash7? Quando a gente quer, por exemplo, rastrear uma sequência de ações realizadas por um usuário, sem repetição. Ou ler um arquivo de log, enfim, de um sistema operacional. Puxei um Postgres log lá e vou pesquisar dentro dele, uso um linked hash7. Beleza? Então, esse é o nosso vídeo técnico de hoje. Lembrando que eu estou de férias, então eu trouxe um conteúdozinho bem rápido aqui para vocês, que são duas implementações bacanas da interface set em Java. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilha e até a próxima.